Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 2.14 do capítulo 2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Uma sugestão que eu faço, caso você esteja com bastante dúvidas nessa parte, é que você assista primeiro a resolução do exemplo 2.8, que já está disponível no canal, e no final desse vídeo também vai estar disponível, né? Na tela final você vai ter a possibilidade de clicar nele para assistir, tá? Vamos então ao enunciado do exercício. Em relação ao esquema de tubulações do exemplo 2.8, a partir de que vazão QB, solicitada pela rede de distribuição de água, o reservatório secundário de sobras passa a ser também abastecedor? Então, algumas observações antes de resolvermos o exercício. Esse reservatório, cujo nível d'água está na cota 812, é o reservatório principal. Esse reservatório, cujo nível d'água está na cota 800, é o reservatório secundário de sobras. Nas horas de baixo consumo, a água percorre aqui a tubulação, uma parte dessa água vem aqui para QB, tá? E o que sobra alimenta esse reservatório. Nas horas de alto consumo, ambos os reservatórios alimentam QB, tá? Aqui a gente tem essa linha, né, aparecendo aqui na figura, que na verdade é a linha piezométrica do exemplo 2.8, não é a linha da situação atual, tá? A gente tem aqui, ele fala que a tubulação, né, tem um C igual a 130, e aí, em função do diâmetro, no caso do trecho A, o diâmetro é 6 polegadas, né? E no caso do trecho B, o diâmetro é de 4 polegadas, a gente consegue determinar o valor de beta para ser utilizado na equação de Hazen-Williams. Na verdade, o beta é só para a gente calcular mais rápido, tá? Mas a gente consegue fazer manualmente também. Então, escrevendo aqui as equações, a gente teria o seguinte, considerando que o J1 é a perda de carga unitária do ponto A até o ponto B, eu teria isso aqui, J1 vezes B1, né, é igual a Q elevado a 1,85. Esse é o Q1. E aí eu tenho J2, que seria do trecho B até C. Então, vou colocar aqui A até B. Tá? E o J2, como o diâmetro é diferente, apesar de ser o mesmo material, então o beta também vai ter outro valor. Então, vou diferenciar chamando de Q2. É igual a Q2 elevado a 1,85. Isso de B até C. Tá? Nessa situação da linha piezométrica que a gente tem no exemplo 2.8, né, como já foi explicado lá no exercício, o reservatório principal estava alimentando, abastecendo QB, e o que sobrava alimentava o reservatório de sobras, porque a cota piezométrica do ponto B, né, que está aqui, ela é maior do que o reservatório. Como eu sempre tenho perda de carga no sentido do escoamento, então eu tinha água indo de A para B, ok? Ele quer uma situação, ele fala o seguinte, ó, a partir de que vazão QB, solicitada pela rede de distribuição de água, o reservatório secundário de sobras passa a ser também abastecedor. Então, é outra situação que ele está perguntando. E a gente vai ter que desenhar essa linha piezométrica para auxiliar na nossa resolução. É importante a gente frisar que à medida que a vazão aumenta, a perda de carga unitária aumenta. Então, se eu considerar que o QB aumenta, né, a perda de carga unitária do trecho entre A e B também vai aumentar. Só que se ela aumenta, a vazão que eu tenho aqui, que vai para o reservatório de sobras, ela fica menor. Então, se essa vazão vai diminuindo,
a perda de carga no segundo trecho unitária também vai diminuir. Então eu vou colocar uma situação de exemplo aqui, ó. Imaginem que até o ponto B aqui eu tenho uma perda de carga menor, certo? Desculpa, uma perda de carga maior. Só que aí do ponto B até o ponto C, eu vou ter uma perda de carga menor. A gente consegue observar que a inclinação, né, da reta nesse segundo trecho é menor. Isso indica que a perda de carga unitária é menor. Mas nessa situação, ainda haveria água abastecendo o reservatório C, tá? O reservatório de sobras, no ponto C. A gente tem que considerar a situação onde o reservatório de sobras não é abastecido, mas ele também ainda não está abastecendo o QB. A situação em que ambos abastecem teria que ser uma situação mais ou menos assim, ó. Porque aí eu teria perda de carga, né, nos dois sentidos, de A até B e de C até B, tá? Não, a gente não tem isso no momento. E a situação onde o reservatório de sobras vai estar na iminência de passar a abastecer QB é a seguinte, ó. É com a perda de carga do trecho, perda de carga unitária do trecho AB um pouquinho maior, tá? E aí aqui a gente vai ter uma linha reta. Ou seja, nesse ponto, né? Até peço desculpas por essa reta aqui que não ficou nem um pouco boa. Vou tentar fazer um pouco melhor. Tá? Então, a situação que a gente vai utilizar é essa segunda situação aqui. Ok? Nesse caso, a carga piezométrica do ponto B ela é igual ao do ponto C. Isso indica que o reservatório de sobras está na iminência de passar a abastecer. Nessa situação, eu não tenho água indo do reservatório de sobras para QB, mas eu não tenho água indo de QB para... não tenho água abastecendo o reservatório de sobras. Então aqui, né, na verdade a água está parada aqui. Eu tenho água aqui do reservatório, né, ela ainda não está abastecendo, mas também não está recebendo água. O reservatório de sobras não está abastecendo o QB, mas o QB também não está, mas o reservatório também não está sendo alimentado, ok? Então, para essa situação, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente sabe que para essa situação, a carga piezométrica, né, do ponto B é igual à carga piezométrica do ponto C. A carga piezométrica do ponto B eu não sei, mas a do C é 800. Então, a carga piezométrica de B é igual a 800 metros, ok? Em posse desse valor, a gente consegue aplicar a equação da carga hidráulica entre os pontos A e B, tá? Eu posso escrever o seguinte, ó, CPA, a carga piezométrica do ponto A, ela é igual à carga piezométrica do ponto B, mais a perda de carga hidráulica entre A e B. Tá? A carga piezométrica do ponto B era o nível d'água do reservatório, 800. A do ponto A, do ponto C, desculpa. A do ponto A é 812. Então, aqui vai ficar 812 é igual a 800 mais a perda de carga entre os trechos A e B. Passando 800 para lá, a gente conclui que a perda de carga hidráulica entre A e B é igual a 12 metros, ok? E a gente sabe que a perda de carga total ela é igual
a perda de carga unitária que ocorre a cada metro percorrido pela água na tubulação, vezes o comprimento do trecho. Tá? Então, aqui seria LAB, que seria o comprimento do trecho entre A e B. Esse comprimento é 650 metros. Então, substituindo 12 na perda de carga total, isso é igual a J vezes 650, tá? O J vai ser 12 dividido por 650. E aí a gente encontra o valor da perda de carga unitária igual a 0,018462 metro por metro, ok? Agora, a gente sabe que a fórmula de Hazen-Williams é a seguinte: 10,65, tá? Vezes Q elevado a 1,85, dividido por C elevado a 1,85, vezes o diâmetro elevado a 4,87, tá? Como no exercício 2.14 é o mesmo caso do exemplo 2.8, então o C vai ser 130, né? Então o C vai ser 130 e o diâmetro da tubulação ele é 6 polegadas, que dá 150 milímetros, né? Cada polegada é 25 milímetros, ou 0,15 metro, tá? Vamos agora substituir o valor de J, ele vai ficar 0,018462, ok? Em vez de usar o valor da tabela, que é em metros por 100 metros, a gente vai calcular o valor de beta mesmo. Então, vai ficar 10,65, tá? Q elevado a 1,85. O que é calcular? Eu não vou consultar a tabela, eu vou colocar os valores e vou ver o resultado que eu obtenho. Então, aqui fica 130, né? Elevado a 1,85 vezes o 0,15 elevado a 4,87, ok? Continuando aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Tá? Então, aqui a gente vai ter 10,65 e o resultado de baixo, de 130 elevado a 1,85 dividido por 0,15 a 4,87, isso aqui dá 0,791333, tá? E aí o Q elevado a 1,85. Continuando aqui embaixo, a gente vai ter o seguinte: 0,18462. E aí em cima, o que sobra é 13,45, tá? Se vocês forem ver o beta na tabela, ele vai estar 1.345, mas esse beta é considerando, para trabalhar com esse beta, a gente tem que trabalhar com a perda de carga a cada 100 metros. Aqui a gente está trabalhando com o J em metro por metro, que é esse valor aqui, ó, 0,018462. Passando esse valor dividindo para lá, a gente vai ter o seguinte, ó, que o Q, né, elevado a 1,85, ele vai ser o 0,018462 dividido por 13,45, certo? E aí no final, extraindo a raiz também, a gente vai encontrar, né, uma vazão de 0,2836 metros cúbicos por
segundo. Se a gente quiser transformar em litros, né? Lembrando que essa é a vazão entre o trecho A e B. Então, isso aqui vai dar 28,36 litros por segundo, tá? Detalhe para o seguinte, como nessa situação, com essa linha piezométrica, o reservatório de sobras não abastece QB, mas também não vai água para o reservatório de sobras, tanto que a gente percebe que a linha ela é horizontal, então não existe vazão entre o trecho Q, tá? Não existe vazão QBC, ou seja, entre o trecho C e B. Essa vazão ela é igual a zero, tá? Logo, o QAB é o próprio QB, que é o que o exercício pergunta. E no caso, essa vazão, né, é de 28,36 litros por segundo, tá? Que era a resposta do exercício. Aqui, ó, só uma observação, caso ficasse alguma dúvida, você poderia aplicar a equação, né, da perda de carga entre os trechos B e C, e aí ficaria CPB menos CPC, né? Como esses valores são iguais, a perda de carga seria zero. A perda de carga total, ela é J vezes o L, que é 420, tá? Então aqui ficaria zero, né? É igual a J vezes 420, e a gente obteria que o J, a perda de carga unitária entre B e C, seria zero. Como o J ele é 10,65 vezes Q a 1,85, né? Por C elevado a 1,85 vezes D a 4,87, se você coloca que isso aqui é zero, né? No final você vai ter que a vazão é igual a zero, tá? Substituindo o zero aqui em cima, você passa o resto para lá dividindo, dá zero, passo 10 multiplicando, dá zero, passo 10,65 dividindo, dá zero, e no final você teria que a vazão entre o trecho B e C era zero também, ok? Vou ficando por aqui, agradeço a você que assistiu até o final, espero que tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo exercício.